que realmente um avião, ele, de acordo com os engenheiros, ele é impossibilidade de ter derrubado as torres gêmeas. Por quê? Porque o avião, ele é feito de fibra de carbono Alumínio. e alumínio, né? Ele é- E aquelas asas de alumínio e fibra de carbono não conseguem romper Ela não consegue romper, não. 48 estruturas metálicas de 2 metros de largura, espessão de 10 centímetros. Estou falando de um aço de 2 metros de largura, quadrados, e uma espessura de 10 centímetros. Não tem a possibilidade mínima. Era pra aeronave se espedaçar ali e nem mexer com a estrutura. Não balança. Aliás, quando o cara fez, os projetistas fizeram, ele mesmo falou, o engenheiro falou, não, eu fiz a torre para ela receber pelo menos um impacto de uns 500 aviões disso aí. E ela mesmo não ia cair. Por quê? Porque ele fez um aço específico que ele balança, lá em cima, ele chega a ter um balanço, né? Ele balança assim, de 1,5 metro. Inclinação? Inclinação. 1,5 metro para um lado, 1,5 metro para o outro. São 3 metros de inclinação. No caso, o vento que balançava isso aí. Isso, porque o prédio fica em frente ao Rio Hudson, né? E o Hudson. Ali na ilha de Manhattan, né? Ali perto do prédio da ONU, tá? Aquele complexo tudo ali, aquele terreno ali foi doado. Quem foi o doador? Foi o Rockefeller. Aí eu não sei. Rockefeller, vamos chegar lá. Quem foi os projetistas? Foi todo mundo ligado ao Rockefeller. Só pra não perder o raciocínio e eu ficar nessa parte, pra depois a gente passar pra o Rock Santeiro aí. Tô brincando. Não, mas vamos lá, falando sobre as torres. 500 aviões, aí o cara tava exagerando demais, né? Porque 500 aviões derrubavam aquela ilha inteira, não só aquela aquela torre. Mas veja só, a torre World Trade Center, ele foi fabricado para aguentar a porrada de um avião maior do que o que bateu. Isso é verdade. Os engenheiros falou que, olha, ele aguentava tranquilo um impacto de um avião muito maior do que esses que bateram. E a galera não pegou o maior, né, os terroristas, justamente porque como é que eles, 4, 5 terroristas, ia conseguir com um avião gigantesco cheio de gente? Ia ser uma barbúrdia e ia derrubar tudo. Aí eles escolheram aquele avião um pouco menor, com a rota maior, cheio de combustível, para fazer justamente a parada química para derrubar a torre. E essa parada química é o quê? Tanto combustível, quanto alumínio do próprio avião, que era muito alumínio que ele tinha, como também o material inflamável dos escritórios da Torre Gêmea e a água que estava porque ali era um complexo gigantesco de escritório. Tinha água até umas horas, as caixas d'água ficavam em cima do World Trade Center. Se você pegar o avião, explodiu, acabou. Tanto é que a torre ficou lá de boa, um avião que bateu, beleza. O problema foi a concentração gigantesca de alumínio derretido, porque o incêndio foi gigantesco e derreteu muita estrutura de alumínio que tinha no prédio, as divisórias dos escritórios e tudo mais, junto com a água. Pega alumínio derretido, joga água. É uma explosão gigantesca, uma reação química gigantesca, que foi o que aconteceu com o World Trade Center, entendeu? Depois do incêndio e tudo mais, a reação química foi proposital ali. O quê? Sim, eles já pensaram nisso para poder derrubar dessa forma, porque um avião só, o World Trade Center que ele aguentava tranquilo a pancada. A questão é o seguinte. Para se derreter um aço daquele com alumínio, tem que ter uma temperatura X. Sim. Né? Por exemplo, para se derreter um aço, no mínimo 1.000 a 1.200 graus. Aço, ele tem um ponto de fusão maior do que o do alumínio. Porque o alumínio pode... Vamos lá, derreteu o alumínio, mas derreteu aonde? Não, ele derreteu e foi descendo do prédio, do calor do incêndio, do combustível, do material de escritório que também é inflamável. Mas aí é onde que tá, porque os próprios engenheiros, as pessoas que viram as imagens, os bombeiros, o pessoal da FEMA, né? Todo mundo lá nos Estados Unidos, é uma ampla investigação. E o que é que os caras definiram? Todo o combustível que tinha, o querosene líquido que estava dentro do avião, praticamente foi embora no mesmo instante onde houve aquela na explosão. Sim. Então ele já foi queimar todo o combustível. Agora, a pergunta é, onde foi arrumar mais combustível para queimar o alumínio e o aço acima de uma temperatura de acima de 1.200 graus? Eu não sei se vocês são assim, tem conhecimento de mecânica, né? Eu nasci, meu avô é assim as mãos, meu avô não tem as mãos. Então, assim, ele me chamava para ajudar na oficina dele, que é uma oficina de caminhão. Ele aprendeu várias coisas, cortar mola de caminhão, soldar. E para esquentar o aço, para bater aquela mola, era com maçarico.
Entendeu? Sim. Por quê? Porque o fogo, ele não tem temperatura diferente. É baixando Ele não consegue chegar na temperatura pra derreter esse negócio. Tem que ter um plasmazinho. Entendeu? Que aí ele mantém a temperatura por muito tempo e aí ele Isso. consegue derreter essas paradas aí. Isso, exatamente. Então, esse é o pensamento. A temperatura de um papel queimando não consegue derreter um aço. Não consegue derreter uma estrutura de 48 colunas. Eu estou falando de 48 colunas de 2 metros de diâmetro e 10 centímetros de espessura. Então, assim, tem que ser assim um fogo, assim, e haja centilhênio, né? Para derreter um negócio desse. Nesse ponto Então, eu concordo com você, não porque tem que ter um fogo constante e com aquela mesma temperatura ali. Exatamente. Até aí tudo bem. Então, na teoria que ele tenta explicar, o que se faz entender é que já tinha algo preparado ali para aquele choque ali, de repente, e fazer aquela implosão todinha do que aconteceu, né? Pegar fogo tudo ali. A primeira coisa é o seguinte, os aviões, eles eram aviões militares. Os que bateram na Torre Gêmea. O pessoal disse que... Isso é que o governo americano disse que o governo que era aviões comerciais. Aí é onde eu fico puto com as teorias da conspiração, porque é o seguinte: quantas pessoas morreram dentro dos aviões? Entendeu? Então, assim, o pessoal ele não respeita as famílias dos que estavam dentro. O pessoal não estava em avião militar. Estou falando de todos. Todos os terroristas que estavam presentes dentro daquele avião, piloto, copiloto, todos eles foram encontrados anos depois, todos vivos. Vivinhos da Silva. Cara, não, isso aí não procede, não. Tudo isso aí. Não, isso aí. Eu vou continuar dizendo que é mentira até eu ver a prova, porque isso não procede, não. Sabe por quê? Porque tudo que foi de Torre Gêmea eu já vi na vida, bicho. Eu nunca vi uma notícia falando que encontraram os terroristas vivos da Torre Gêmea. É porque a mídia esconde da gente. Então continua sendo mentira pra mim. Concordo com Tá você. ligado? Se eu fosse você, eu também pensaria dessa forma. Porque assim, até que eu veja que foi mesmo visto, pra mim... Mas como é que você vai ter certeza que só pelo nome da pessoa, aquela pessoa não é aquela pessoa? Tipo, eu concordo com você a respeito do ponto de fusão do alumínio, que ele precisaria de uma Até aí chama. só, né? Até ali sim, tá? Ele tá correto. Eu não tenho nenhuma justificativa e a galera nunca falou nada como foi que esse alumínio derreteu. Nunca falou. Agora, que os terroristas estão vivos, os caras que estavam dentro do avião tão vivo, aí eu não concordo. Até porque, assim, os aviões sim explodiram, porque as famílias todas estão em luto. Tá lá o nome da galera toda lá. Qual foi o avião que explodiu lá no Pentágono? Foi o 11, o voo 11, parece. Do Pentágono, não. Qual foi o do Pentágono? O 11 foi o que caiu. O que bateu ali no Pentágono foi um míssil. Tem essa teoria mesmo da conspiração aí, que disse que foi um míssil que bateu. Inclusive, explodiu lá. Inclusive, se você pegar as imagens, tanto fotografia como as imagens mesmo, né? No dia do acidente do ocorrido. Do 11 de setembro. Em cima do Pentágono tem meio mundo de câmeras. Tem. Potentes, câmeras, não foi de câmerazinha de bairro, não. Coisas de primeiro mundo. Cara, deixa mais assim as bolas das câmeras que pega longe. Por quê? Por ser uma área extremamente protegida. Sim. O Pentágono é... De longe, você mexeu qualquer coisa longe, já tem que chegar as câmeras para evitar que você entre lá. Lógico. Entendeu? Onde está as imagens dessas câmeras? Ali foi sumiram. drone. Sumiram. E no posto, tem um posto de combustível em frente. Os caras foram lá e confiscaram as imagens do... Olha a imagem aí. Veja que o combustível aqui... o combustível já evaporou já todo. Foi embora. Mas continua um incêndio lá dentro, né? Mas esse daqui não consegue derreter. Cara, 48 de... eu digo uma coisa a você. Eu já tive... Dentro, não um incêndio disso aí, mas uma casa com um sofá pegando fogo. Um sofá que é uma merda. É insuportável, você não conseguia chegar na porta dessa casa por causa desse sofá. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você. Agora, você tem uma noção do tamanho desse edifício? Isso daqui, essas linhas, são várias janelas. Isso é gigante. E você vê a proporção do incêndio. Às vezes dá zoom e mostra vítimas aí na janela. Nessas janelinhas. O ser humano é pequenininho na janela. Dá pausa? Dá pausa aí, Jess, segura aí. Pronto. Pronto. Eu já vi vídeo, eu já vi vídeo que ele mostrou o pessoal pedindo ajuda. E tipo, a galera é bem pequenininha assim no meio. Agora, olha as labaredas. É um incêndio de proporção gigantesca. Esse prédio, ele é enorme. E olha o incêndio como a gente tá vendo, tá entendendo? Fala. Vamos lá. Pega uma chapa de ferro. Não, vamos lá.
Quando você, no fim de semana, você pega um churrasco e bota na churrasqueira, o espeto derrete, Não, o espeto não dá. mas ali é quente. Sim, sim. Muito quente. Muito quente. Só que a gente não tá, o espeto Você não tá pode, tocando você no... pode pegar a maior churrasqueira, pode botar o que você quiser botar na churrasqueira. Você pode colocar o espeto que é fininho e ele não vai derreter o espeto. Se ele tiver em contato com o fogo e o fogo for proporcional ao ponto de fusão dele, ele vai derreter. Ele vai. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque não existe essa possibilidade. De quê? Do Porque- espeto derreter? É porque o carvão, papel, ele não produz um aquecimento mais de que 1.200 graus. É no máximo Se a gente 400 somar graus. Isso daí. Agora vamos lá. Forro PVC, mobília, documento, os eletroeletrônicos que tem aí dentro, plástico até umas horas, entendeu? Tudo isso aí tá ali, ó, pegando fogo. No caso aí, a sua tese também está correta, porque existiu ali vários artefatos que ajudaram na combustão. Da combustão. Não é? Entendeu? Na condição da combustão. Por O isso, problema é esse, é aquele negócio de como aí dentro, tipo, nessa lateral você não vê dentro, mas imagina no meio desse negócio, o inferno que não tava ali pegando fogo. E as estruturas que seguram o forro PVC, o placa de forro mineral, Então, é alumínio. Então vamos lá, eu vou dificultar um pouco mais. É por isso que a gente, né? é um É debate. pesquisa e investigação. Ele Pesquisa é bom e investigação. debate, ele é Vamos bom, lá. cara, eu gostei. Você sabia que cada pilar de aço, né? Esse que falando de 2 metros por 10 de espessura, ele tinha uma espumante chama? Não, sim, tinha. E não foi o pilar que deu problema, foi só alumínio que deu problema. O problema do pilar ali é que quando o alumínio derreteu e entrou em contato com a água, que tinha muita água, tanto da parte hidráulica do prédio, como também dos corpos das pessoas que foram carbonizados, e a água com certeza também ajudou um pouco. Quando ele explodiu, foi aí que começou a colapsar a estrutura, mas ainda não foi o suficiente para acabar com o prédio, não foi. Os bombeiros passaram aqui, ó, subindo, passaram dentro do fogo, recolheram as vítimas e desceram de novo dentro do fogo e não se queimaram. Não, tem essa sim, informação. Tem. Os bombeiros norte-americanos, informações que eles subiram e desceram dentro do fogo Essa e não se queimaram. eu deixo devendo Por quê? porque eu não tenho essa informação. É porque não foi... o fogo foi só aqui na frente. Por trás não tinha muito fogo. Agora, outra coisa. Os bombeiros... todas as fitas foram recolhidas dos bombeiros. Agora, algumas imagens, esse pessoal do Movimento 91 pegaram, guardaram, né? E aí, pegaram as imagens, inclusive, do dia, no exato momento que houve o acidente. Os bombeiros ali embaixo, e aquele povo tudo cheio de poeira, né? E a moça diz, olha, eu vi grandes explosões. Eu tava lá dentro, eu tava no quarto andar, quinto andar, eu vi grandes explosões. Mas é... Aí o bombeiro disse, mas que explosão você vê? Enquanto o bombeiro tava falando, o bombeiro até tão sujo, aquelas bom, sabe? É esse justamente o barulho que faz o alumínio derretido em contato com a água. Ele literalmente explode. Explode. E isso só ia acontecer depois do acidente. Aí, com o tempo, foi alojando em alguns andares o alumínio derretido que estava caindo lá de cima. E no primeiro momento que ele teve contato com bebedouro, com qualquer tipo de água, ele explode. É uma explosão, parecendo uma bomba gigantesca mesmo. Tá, mas eles, é o normal, alumínio com água. Mas tudo bem. Vamos lá, mas ele não pode causar uma ruptura de 48 estruturas, 40 pilares assimetricamente capaz de derrubar tudo. Volta um pouquinho de Gerson. Entendeu? Tenta pegar assim, pronto, essa daí, deixa aí. Aqui a gente tem, esse foi o que foi atingido por último, né? Primeiro foi esse daqui, correto? Ele veio e bateu nesse. E esse ficou queimando. Depois ele veio e pegou esse daqui, correto? Isso. Beleza. Esse foi o que caiu primeiro, não aquele. Isso. Por quê? Fragilizou muito aqui. Teve a questão do alumínio derretido, que explodiu boa parte da parte de ferro, que era o que estava segurando ele, porque ele não tem como derreter ferro aqui, a ponto de fusão é muito menor. Porém, olha onde a gente tá. A gente tá aqui, nessa linha aqui, mais ou menos. Sim. Olha o tanto de estrutura que tem aqui. Essa parte, a pouca parte da estrutura que foi prejudicada, tinha muito peso em cima. Por isso que ela caiu primeiro. A outra, ele caiu aqui em cima, ele bateu aqui em cima. Tem poucos andares. Então, a estrutura de ferro que você falou, ela segurou tranquilo o peso. Porém, depois do colapso dessa torre, essa daqui também não teve como aguentar, ela colapsou também. Então, o que fez cair foi, primeiro,
altura que foi batida. O problema é que ela caiu primeiro, que a galera falou, não, ela caiu porque explodiu uma bomba, por isso que é a segunda... Não, é porque ela tinha muito andar aqui em cima. Então, o peso era muito grande e tava colapsado já isso aqui. Então, ele teve que ser a primeira caída e depois isso aqui, porque essa aqui queimou muito. Então, aquela questão do alumínio total e as explosões, até o pessoal que tá filmando, ele escuta as explosões também. Muita gente falou isso. Nossa, teve muita explosão, muita explosão. Mas teve gente que falou que a explosão foi no térreo, outra que a explosão era aqui, outra que ele ia caindo e explodindo. Só que não, era totalmente... Era a questão dos alumínios mesmo. Se explodindo. escutava embaixo, eu acho que por conta da condição sonora, né? Você tá no canto e escuta a explosão. Eu não acho que foi... Isso aí foi um ataque terrorista, sim. A galera fala que isso daí foi porque a família, né? Parece que tem umas coisas aí do Bush com... Tem uns negócios aí, e isso ia ser bom para os dois. Né? Eu digo o seguinte, o engenheiro, o que é que ele falou, o engenheiro? Disse, olha, esse prédio, ele não tinha como desabar. Tecnicamente ele não poderia, tinha como desabar. Ele poderia queimar. Será que ele estava falando isso? Como foi ele que fez o projeto para tirar o dele da reta, né? Não, Pode sabe ser por quê? também. Porque existe imagens, registros de prédios que queimaram durante 7 dias. Os bombeiros jogando água. E o prédio queimando durante 7 dias. 7 dias. Assim, prédio de estrutura de cimento, né? Que é uma estrutura mais frágil. Né? Concreto é muito mais frágil que aço. Né? Porque o concreto, para que ele resseca, né? Ele vai esfarelando, né? Correto. É que nem barro. Entendeu? Então, os caras queimaram, o prédio queimou durante 7 dias e ele não caiu. Esse aqui não queimou nem 2 horas, caiu. Então, o fator que esse tem que os outros prédios de alvenaria não tinha, que aqui a gente tem uma quantidade gigantesca de alumínio. Tá, então... Ele só caiu por conta do contato do alumínio com a água. Olha, Se não tivesse esse fator, ele não... O que eu acho bom é a gente passar para outra fase aí. Porque aí eu tô foda. Deixa eu só falar uma coisa Esse aqui. negócio aqui pra mim vai ser um assunto que vai durar muito. Você vai ter que comprar o livro. Compra o livro. Tem que comprar o livro. Compra o livro que vai ser esclarecedor. Você vai pegar todos os links e vai direto na fonte.